Uma descoberta antiga está lançando luz sobre a igreja primitiva. O mosaico de Mogido data de quase 2000 anos atrás, e especialistas acreditam que ele decorava um dos primeiros locais de culto cristão em Israel. Por 1500 anos, a lama da Galileia guardou um segredo que não deveria existir. Os historiadores acreditavam que cada palavra dita por Jesus aos seus discípulos já estava escrita em tinta selada para sempre na Bíblia, mas estavam enganados. Na margem norte do Mar da Galileia, uma equipe de arqueólogos acaba de remover camadas de terra úmida para revelar uma mensagem que permaneceu oculta desde o Império Bizantino. Trata-se de um mosaico selado e silencioso que preserva uma ordem direta de Jesus a Pedro, jamais registrada por nenhum evangelista. E essas palavras não apenas mudam a história, como podem reescrever toda a base da fé cristã. Sob a lama, as lendas locais são persistentes. Por gerações, os pescadores da região contaram histórias sobre pedras esculpidas que surgiam da água durante as secas. Sussurravam sobre uma grande casa enterrada na lama. Então, uma nova equipe de arqueólogos decidiu correr o risco. Eles não estavam procurando ouro ou joias. Estavam procurando uma cidade que a Bíblia menciona mais do que quase qualquer outra, mas que havia desaparecido completamente da face da terra. A escavação começou no calor brutal do verão. O ar estava denso com o cheiro de terra molhada e plantas em decomposição. Não era nada glamuroso. Era um trabalho árduo. A equipe teve que usar bombas para evitar que a água do lago inundasse as trincheiras. A cada 30 centímetros que cavavam a água, tentava retomar o buraco. Era como se a própria terra estivesse tentando guardar um segredo. Nas primeiras semanas parecia que os céticos estavam certos. Encontraram muita lama, alguns fragmentos de cerâmica romana espalhados e um grande vazio. O moral estava baixo, mas então o telé de um voluntário atingiu algo que produziu um som diferente. Não era o baque surdo da terra compactada. Era o tilintar agudo do metal contra a pedra. Limparam a área manualmente raspando camadas de lodo cinza. Lentamente uma linha apareceu, depois um canto, depois uma parede. Não era apenas um monte de pedras. Era uma estrutura com ângulos perfeitos de 90 graus. À medida que alargavam o buraco, a imensidão da construção tornou-se óbvia. Não era uma cabana de pescador. Era enorme. As paredes eram grossas, construídas para durar para sempre. Conforme cavavam mais fundo, encontraram a curva característica de um ápide, a área semicircular, onde o altar se encontra em uma igreja. Mas esta não era uma igreja qualquer. A planta era grandiosa, complexa e incrivelmente antiga. E o mais impressionante, o local era exatamente onde os antigos peregrinos diziam que ficava a casa de Pedro. Durante anos, os historiadores riram da ideia. Diziam que os peregrinos eram apenas turistas que se perderam. Diziam que o verdadeiro sítio arqueológico ficava a quilômetros de distância, em uma colina seca. Mas a lama, em El Harraj, contava uma história diferente. À medida que a equipe removia a sujeira acumulada ao longo de 15 séculos, cores começaram a emergir do chão vermelhos, azuis, amarelos, um mosaico. A preservação era impressionante. A lama, que todos pensavam que destruiria as ruínas, na verdade as havia selado como uma cápsula do tempo. Protegeu o chão de saqueadores das intempéries e das botas dos exércitos em marcha. Mas o verdadeiro choque não foi a construção em si, e sim o que encontraram emaranhado nos padrões geométricos do chão. Era uma mensagem, um texto que parecia falar diretamente com eles vindo do ano 500. O mais incrível é que essa era apenas a camada externa do quebra-cabeça. Ao limparem os azulejos, perceberam que a igreja não havia sido construída em um terreno vazio. Ela havia sido erguida sobre algo muito mais antigo. E essa camada inferior guardava a chave para um mistério que intrigava os estudiosos há 2000 anos. A descoberta estava prestes a ficar muito mais sombria. Capital dos Apóstolos. Para entender a importância deste mosaico, é preciso compreender onde ele foi encontrado. Não se trata de Jerusalém nem de Nazaré. Trata-se de Betida. Se você conhece a Bíblia, esse nome deve lhe soar familiar. Era a cidade natal de Pedro, André e Filipe. Foi o lugar onde Jesus curou um cego e alimentou os 5.000. Era essencialmente a sede da missão apostólica. Mas aqui está o ponto. Betânia é famosa por outra coisa.
é uma das 3 cidades que Jesus amaldiçoou no Evangelho de Mateus. Jesus olha para Betânia e diz: ai de ti. Ele condenou a cidade porque, apesar de todos os milagres que realizou ali, as pessoas não mudaram seus costumes. Ele previu que ela seria lançada ao Hades. E, historicamente, foi mais ou menos isso que aconteceu. No século IV, Betânia era uma cidade fantasma. Desapareceu dos mapas. Os historiadores romanos pararam de mencioná-la. Era como se a terra tivesse se aberto e a engolido por completo. Por quase 2000 anos, ninguém conseguiu chegar a um consenso sobre sua localização. 2 locais principais disputaram o título. Um deles era um lugar chamado Etel, um monte rochoso no alto das colinas. Havia ruínas magníficas, mas ficava muito longe da água para ser uma vila de pescadores. O outro candidato era Elor, o local pantanoso, onde nossa equipe estava escavando. O debate foi acirrado. Carreiras foram construídas com base na comprovação de que um dos sítios era o verdadeiro, mas a descoberta desta igreja mudou tudo. À medida que os arqueólogos escavavam sob o piso bizantino, encontraram uma camada de demolição. Sob a igreja havia casas da época romana. E não eram casas quaisquer, eram as casas de pescadores. Encontraram pesos de chumbo para redes, anzóis e moedas do primeiro século. Essa era a prova definitiva. Tratava-se de uma vila de pescadores que estava ativa exatamente na época em que Jesus viveu. Mas há uma reviravolta. A forma como a igreja foi construída revela uma história de obsessão. Os construtores bizantinos não simplesmente colocaram a igreja em qualquer lugar. Eles centralizaram cuidadosamente a igreja exatamente sobre as ruínas de uma casa específica. Por que fariam isso? No mundo antigo não se construía uma basílica imponente sobre uma cabana de pescador qualquer, a menos que essa cabana tivesse algum significado. Os arquitetos do século V fizeram de tudo para preservar esse local específico. Construíram uma parede ao redor do cômodo original. Trataram o chão de terra da antiga casa como uma relíquia sagrada. Tudo apontava para uma única conclusão. Os construtores acreditavam com absoluta certeza que estavam construindo sobre a verdadeira casa de Pedro. Ora, os céticos poderiam dizer: bem, talvez estivessem apenas supondo, mas a memória ancestral era melhor do que imaginamos. As pessoas não tinham o Google Maps, elas tinham a tradição oral. Os avós levavam os netos ao local e diziam: ali era onde ficava a rocha da igreja. A descoberta em El Araj sugere que, apesar da maldição e do desaparecimento da cidade, um pequeno grupo de fiéis permaneceu. Eles mantiveram o local em segredo. Eles mantiveram a memória viva. Guardaram o local até que o império se convertesse ao cristianismo e pudessem construir um monumento. Mas o monumento não era apenas uma homenagem, era um cofre. E dentro desse cofre eles trancaram uma frase que nos remete ao exato momento em que Jesus falou aos seus seguidores. Não é tão simples assim, porque o que estava escrito no chão não era um versículo que você encontra em um livro de catecismo. O silêncio das pedras estava prestes a falar. O código bizantino. Vamos voltar àquele mosaico. Enquanto os restauradores limpavam. Após séculos de sujeira, as letras gregas começaram a surgir. A equipe se reuniu, câmeras disparando, corações acelerados. Chamaram um especialista em grego antigo para traduzi-la na hora. A inscrição começa com uma dedicatória a um bispo, algo comum. Mas então vem a revelação impactante. Refere-se a Pedro, mas não o chama apenas de Pedro. Chama-o de chefe e comandante dos apóstolos celestiais. Esse é um título carregado de significado. No mundo da teologia, as palavras importam. As palavras gregas específicas usadas aqui são poderosas. Sugerem uma hierarquia. Sugerem que já no século V, aqui mesmo nos confins da Galileia, as pessoas viam Pedro não apenas como um discípulo, mas como o líder supremo. Isso se encaixa perfeitamente no maior debate da história cristã, a autoridade do Papa. A Igreja Católica baseia sua autoridade na ideia de que Pedro foi o primeiro Papa, a pedra fundamental sobre a qual a Igreja foi construída. As tradições protestantes frequentemente argumentam que Pedro era apenas um líder entre iguais. Mas aqui, enterrado na lama da própria cidade natal de Pedro, está um texto que apoia a teoria do comandante supremo. Ele mostra que os cristãos locais, as pessoas que viviam onde Pedro vivia, o viam como o chefe,
E veja só, a inscrição também o menciona como o portador da chave. Isso se refere ao famoso versículo em que Jesus entrega a Pedro as chaves do reino dos céus. Mas o mosaico não se limita ao versículo padrão. É aqui que as coisas ficam interessantes. A equipe percebeu que a inscrição não era apenas um bloco de texto. Estava cercada por um medalhão, uma borda circular. E dentro dessa borda havia letras mais tênues menores, mais difíceis de ler. Pareciam ter sido desgastadas por milhares de pés que caminharam sobre elas. Ou talvez tivessem sido esculpidas de forma mais clara propositalmente. O olho nu mal conseguia vê-las. Então, a equipe trouxe equipamentos de imagem de alta tecnologia. Usaram scanners infravermelhos para enxergar através da sujeira e do desgaste. O que apareceu na tela fez com que todos na tenda se calassem. Era uma continuação da frase, uma citação. Estava enquadrada como um discurso direto do Senhor ao seu discípulo. A maioria das igrejas antigas tem versículos bíblicos nas paredes ou no chão. Isso é normal. Mas este texto não correspondia aos manuscritos padrão. Era uma variação, um improviso. Ou talvez fosse a versão original que foi editada posteriormente. A atmosfera no sítio arqueológico mudou. Eles não estavam mais apenas observando arte. Estavam diante da transcrição de uma conversa que aconteceu há 2000 anos a poucos metros de onde estavam. As palavras eram pessoais íntimas e insinuavam uma descrição de trabalho cósmica que nunca tínhamos ouvido antes. A análise revelou o impossível à preparação do paraíso. As imagens infravermelhas foram processadas e os linguistas começaram a trabalhar. Eles juntaram as letras fragmentadas do anel oculto do mosaico. A frase reconstruída era algo como: guardem a minha casa, pois vou preparar os céus. Pense nisso por um segundo. Guarde a minha casa. No Evangelho de João, Jesus diz a Pedro para apacentar as minhas ovelhas. Em Mateus, ele lhe diz que é a rocha. Mas em nenhum lugar do Novo Testamento canônico, Jesus diz a Pedro para guardar a minha casa. E então vem a segunda parte, pois vou preparar os céus. Conhecemos o versículo em que Jesus diz: vou preparar-vos lugar. Está em João 14. Mas isto é diferente. Sugere uma divisão de tarefas. Jesus está cuidando da arquitetura do mundo vindouro e deixando Pedro como o guardião do mundo físico. Por que isso importa? Porque implica que a casa não é apenas uma metáfora para a igreja. Pode se referir ao próprio edifício físico onde eles estavam. Lembre-se, esta igreja foi construída sobre uma casa, a casa de Pedro. E se a tradição aqui não fosse apenas que Pedro morou aqui, e se a tradição fosse que Jesus disse especificamente a Pedro: fique aqui, guarde este lugar. Este é o ponto de ancoragem. Isso se alinha com algo que os estudiosos chamam de ágria. São os ensinamentos de Jesus, encontrados em escritos antigos, mas que não estão na Bíblia. Existem dezenas deles. Alguns são estranhos, outros profundos. Mas encontrar um gravado no chão de um importante local de peregrinação lhe confere muita credibilidade. Sugere que o povo de Betida se lembrava de algo que os evangelistas omitiram. A frase "guarda minha casa" muda a essência do papel de Peter. Transforma-o em um protetor, um sentinela. Passa a ser menos sobre administração e mais sobre defesa. Defesa contra o quê? Bem, é aí que começam as especulações. Mas, historicamente, os primeiros cristãos acreditavam que os locais sagrados eram campos de batalha. Eles acreditavam que os demônios odiavam esses lugares, por isso disseram a Pedro para guardar a casa. Jesus pode ter-lhe atribuído uma missão espiritual que ia muito além da pregação. A descoberta também preenche a lacuna entre o homem e o mito. Ela dá fundamento à história. Transforma as chaves do céu em algo tangível. Você precisa de chaves para guardar uma casa. Basicamente, este mosaico sugere que a igreja primitiva via este local, este pedaço específico de lama na Galileia, como a embaixada do céu na terra. E Pedro era o embaixador encarregado de manter o local até o retorno do chefe. Mas há outra camada nisso, uma camada que toca no misticismo na preparação dos céus. O que isso realmente significa? Parece obra. Implica que o paraíso ainda não estava terminado. Isso implica que enquanto Pedro mantinha a posição na terra, Cristo estava ativamente construindo o próximo estágio da realidade. É uma visão dinâmica e ativa da vida após a morte que raramente ouvimos nos sermões de domingo.
A equipe sabia que tinha algo explosivo em mãos. Tinham uma frase que unia a terra e o céu, a história e a teologia. Mas sempre existe uma teoria mais ousada. A peça final do quebra-cabeça não está na terra, está nas estrelas. O segredo final. Se interpretarmos essa inscrição literalmente, guardem a minha casa, pois vou preparar os céus, somos forçados a confrontar uma possibilidade assustadoramente específica. Precisamos perguntar, por que aqui? Por que essa coordenada específica no planeta? Por que a preparação dos céus exigiria um local físico na Terra para ser guardado? Há uma teoria, sussurrada entre pesquisadores e teólogos marginais, que olham além do currículo padrão de que certos pontos na Terra atuam como âncoras. Assim como em cima, é embaixo. É uma antiga ideia hermética que o mundo físico é um reflexo do mundo espiritual, mas talvez seja mais literal do que jamais ousamos imaginar. Isso sugere que a geografia da Terra não é apenas terra e água, é uma placa de circuito. E alguns pontos nessa placa são nós de conexão. Se Jesus disse a Pedro para guardar a casa enquanto ele ia restaurar os céus, será que Betânia era vista como um ponto de conexão, um portal, uma ponte literal entre densidades? Pense nos dados que temos. Isto não é apenas uma vila de pescadores qualquer. Este é o epicentro do impossível. Aqui os cegos enxergavam. Aqui os famintos eram alimentados a partir do nada. Uma violação direta das leis da conservação da massa. Aqui Jesus andou sobre as águas desafiando a própria gravidade. Se você olhar para isso através de uma lente de ficção científica, em vez de apenas uma religiosa, um padrão emerge. As leis da física eram tênues aqui. O véu entre os mundos era frágil. Era um lugar onde o código da realidade podia ser reescrito instantaneamente. Talvez guardar a casa não significasse vigiar um prédio ou uma congregação. Talvez se tratasse de proteger a brecha, manter o portal seguro. Isso se encaixa de forma desconfortável nos textos gnósticos, os antigos escritos esotéricos que a igreja primitiva rejeitou e queimou. Muitos deles falam sobre guardiões e porteiros dos reinos celestiais, entidades encarregadas de vigiar os limiares entre a luz e a matéria. Este mosaico encontrado em Larage pode ser um fragmento remanescente dessa versão mais mística e sobrenatural do cristianismo. Esta é a versão que acabou sendo polida por Roma, higienizada em uma hierarquia segura de bispos e papas, enquanto a verdade cósmica selvagem foi enterrada sob concreto e dogma. A descoberta em El Harraj nos força a olhar para os apóstolos sob uma luz completamente diferente. Não apenas como pregadores e vestes, mas como agentes em um sistema cósmico. Peter não era apenas um pescador que recebeu uma promoção para a gerência. Ele era o sobrevivente designado. Ele era o sentinela. Era ele quem detinha as chaves não apenas metaforicamente, de um reino, mas literalmente de um portal, enquanto o arquiteto-mestre trabalhava do outro lado. É uma ideia impressionante. Isso implica que a ascensão não foi simplesmente um evento passageiro. Foi um evento de trânsito e alguém teve que trancar a porta atrás dela. E aqui está o ponto crucial, o detalhe que arrepia. A igreja que encontraram não foi destruída por um exército. Foi destruída por um terremoto no século VIII. A terra tremeu, as paredes caíram e a lama tomou conta. É quase como se a própria terra tivesse engolido o segredo. Por mais de 1000 anos a casa de Pedro esteve perdida. A coordenada estava desprotegida, o selo foi rompido. Ou talvez tenha sido escondida para sua própria proteção. Por 10 séculos, silêncio. O local foi apagado do mapa. Mas agora o encontramos novamente. As águas do mar da Galileia recuaram o suficiente. A tecnologia do nosso radar de penetração no solo avançou o suficiente. Parece que a coincidência não é acidental. Parece orquestrada. Estamos desenterrando essas instruções específicas justamente quando o mundo parece mais caótico do que nunca. Estamos descobrindo a ordem dos guardiões em um momento da história em que a própria estrutura da nossa realidade parece estar se deformando. Talvez a mensagem não fosse apenas para Pedro no primeiro século. Talvez fosse uma cápsula do tempo para nós, um comando adormecido à espera da geração certa para desenterrá-lo. Guardem a casa, protejam os alicerces, lembrem-se da origem.
Observe a brecha. Os arqueólogos recolheram suas ferramentas para a temporada. O mosaico está coberto novamente com sacos de areia para protegê-lo das intempéries. Mas as palavras agora estão à mostra. Não há como ignorá-las. A frequência foi transmitida. A descoberta em Elad provou que a Terra ainda fala. Ficou comprovado que, mesmo após 2000 anos de guerras, inundações e negligência, os segredos da costa da Galileia ainda aguardam que alguém os ouça. Pensávamos que conhecíamos toda a história da igreja primitiva, mas descobrimos que estávamos lendo apenas o resumo. Os detalhes reais, o manual técnico da interação entre o céu e a terra, estavam enterrados na lama esperando que as chaves girassem. E agora que giraram, você começa a se perguntar se a ordem era para guardar a casa enquanto ele preparava os céus, e só agora estamos reencontrando a casa. Será que a preparação finalmente terminou? O que mais Jesus está fazendo lá em cima enquanto nós aqui embaixo finalmente estamos olhando para o lugar certo? Então aqui está a verdadeira questão. Se Jesus deu instruções secretas a Pedro que nunca chegaram à Bíblia, quantas outras ordens estamos perdendo? Isso muda a sua visão sobre os apóstolos? Ou é apenas um belo piso antigo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou desta profunda imersão nos mistérios da história, clique no botão gostei e inscreva-se. Estamos desenterrando novos segredos toda semana e, acredite, você não vai querer perder o que vamos descobrir em seguida. Obrigado por assistir.